Olá, graça e paz, estamos aqui para a nossa quinta aula do quinto módulo do curso Vivendo pela Graça e o tema dessa nossa aula é o Reino de Deus e a Fé. Bom, o Reino de Deus. Cristo, ele nos deu o direito do reino. Se fala muito de reino hoje, né? Muitos projetos sobre reino, mas o que é verdadeiramente o reino de Deus? E será que nós estamos vivendo o reino de Deus? O objetivo da obra completa de Cristo é a manifestação do reino de Deus na vida dos seres humanos. Lembra que o homem tinha tudo isso no início do Éden? Ele acabou perdendo por causa do pecado? A obra de Cristo veio para restaurar esse estado de reino na vida do homem. Então, as boas novas, anunciadas primeiramente por João Batista, depois por Jesus Cristo e consequentemente pelos apóstolos, fala da restauração do reino que agora já está disponível para mim e para você, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, e não só como Filho de Deus, mas também como Redentor do homem do seu estado do pecado. O homem perdeu o direito de usufruir do reino de Deus por causa da idolatria, né, e o estado do pecado. Agora, já isso vencido por Jesus Cristo, o reino pode ser manifestado nas nossas vidas. Mas o que é o reino de Deus? Falamos bastante sobre isso no primeiro módulo e eu venho falando a respeito disso. O reino de Deus ele tem princípios, nós podemos definir ele pelos princípios. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, ok? Nós só precisamos dessas três coisas. A partir do momento em que isso se manifesta na nossa vida, nós entramos em sintonia com o Criador, a sintonia com a fonte criadora do universo, e podemos viver a famosa vida abundante que Jesus Cristo disse que veio trazer para nossas vidas. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele falou que esse seria o nosso objetivo, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E as outras coisas não seriam acrescentadas, né? O que são essas outras coisas, Toninho? Eu pedi para você ler Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 32, fala quais são essas coisas que seriam acrescentadas. Então, o nosso foco é buscar primeiro viver o reino de Deus e estabelecer esse estado de justiça, um dos princípios desse reino, sobre a nossa vida traga por Jesus Cristo. Mas como receber o reino de Deus? Através da metanoia e também da metamorfose, das duas metas, lembra? Então, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Metanoia, aquele que não nasceu de novo, né? Mudança de mente, e se nasce de novo, automaticamente vai passar de viver de forma diferente, metamorfose, ok? Então, primeiramente ele fala, se você não nasce de novo, não adianta que nem ver, você vai ver o reino de Deus, ok? Então é o seguinte, o reino é para ser visto, mas como pode-se ver algo que é invisível? Porque o reino de Deus ele é invisível. Nós podemos ver com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos. Guarda essa informação que já nós vamos falar sobre elas, ok? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, agora não pode entrar. João 3:5. Então é o seguinte, vamos lá. Nascer de novo da água, metanoia, lembra? Metanoia, o arrependimento, mudança de mente, né? E o Espírito, que acontece a metamorfose. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente muda, né? Então a gente, como se fala, de dentro para fora, o Espírito Santo faz com que surja uma nova criatura. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, metamorfose. É dessa forma que nós passamos e começamos a receber o reino de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 19. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho de Deus é? Gente, isso aqui é muito revelador, tá? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que acontece aqui? Um reconhecimento da pessoa de Deus na vida de Jesus Cristo. O Filho de Deus.
O eu sou estava agora sobre Jesus Cristo, né? Cristo, gente, é o mesmo que sol, Salvador, aquele que nasce na manhã e que traz luz, que traz vida, né? Então, o Senhor é o nosso sol da justiça, né? É o verdadeiro Filho de Deus. Então, Pedro lhe reconhece. Então, vem aqui. Como é que eu recebo o reino de Deus? Primeiramente, reconhecendo quem me deu esse direito, o Filho de Deus, ok? Jesus Cristo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano sabia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estabelecimento. A igreja cristã romana diz que Pedro é a pedra, porque é o primeiro Papa, né? Que é a visão que eles têm, que ele é o primeiro Papa. Mas Jesus não estava falando da pessoa de Pedro, e sim da revelação que ele teve. A pedra que a igreja seria edificada é a revelação, a base, que Cristo é o Filho de Deus, que ele é o sol da justiça, que ele é o Salvador. Sobre esta base, sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Está falando de fundamento ali. Então, ou seja, vem o reconhecimento, em seguida vem o estabelecimento, onde você estabelece, né? Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Estabeleço agora que ele é o meu Salvador. E com isso as forças da morte não a conquistarão. Olha só, o homem perdeu o reino e ganhou a morte. Agora o homem ganha o reino e a morte vai embora, ok? Está acontecendo aqui, como eu disse, esse momento de transição, essa mudança de ciclo da história da humanidade e principalmente do mundo espiritual. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, ok? Depois que reconhece, toma para si, estabelece, agora você recebe a chave do reino dos céus, o reino de Deus. O que você ligar, e o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é isso? Autoridade. Porque quem recebe o reino de Deus tem autoridade. Quando Adão recebe a terra, né, baseado nos princípios do reino de Deus, ele tinha autoridade sobre tudo. Ele governava sobre tudo. Jesus veio restabelecer isso nas nossas vidas. Então, de que forma que o reino vem chegando na minha vida? Reconhecendo, nascendo de novo, da água do Espírito, metanoia, metamorfose, um reconhecimento de que Cristo é o único que pode fazer isso por mim, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Redentor. Agora estabeleça Ele no meu coração como verdade, ok? E aí, agora em si, eu posso, através dessa autoridade, fazer com que esse reino se manifeste. E o reino precisa ser ativo, né? E quando o reino está ativo, a gente vive fora dos padrões visíveis, ok? Ou seja, vou dar um exemplo. Jesus era o reino na terra. Eu acho que eu já até citei esse exemplo aqui, mas eu gosto de citar esses exemplos. Principalmente esse exemplo. Pedro chega e fala: Senhor, estão cobrando o imposto do templo, o meu e o seu. Aí, ó, é um salário mínimo para cada um. Jesus fala: não estou com dinheiro aqui não, mas não tem problema não. A gente vive no reino. Nós não somos do reino, o reino não está ativo, eu não sou o reino, não estou aqui. Então é o seguinte, vai lá, pega um peixe. Dentro da boca do peixe tem lá o imposto que é para pagar. Ok? Então, ou seja, Jesus trouxe à existência aquilo que ele não tinha. Ele enxergou lá dentro do rio, do mar, o peixe com a moeda na boca e mandou o Pedro ir buscar. Então, ou seja, é viver fora dos padrões visíveis, né? Porque e trazer esse invisível do reino para nossas vidas. Tá? Então, o reino de Deus é um estado de consciência que deve estar ativo através da nossa fé. Então, ele só vai se manifestar através da nossa fé. A fé vem como, Toninho? Através da palavra. Já a gente fala sobre isso. Então, ele é invisível, mas ele é manifestável através da materialização dos pensamentos e sentimentos que nós decidimos produzir. Ok? Você decide, através da sua fé, a manifestação do reino de Deus, gente. É dessa forma que vai funcionar. Então, a fé é ativada ao ouvir a palavra de Deus. O reino de Deus é manifestado na vida do homem através da fé. Você acha que o reino de Deus tem saúde, tem prosperidade para você? Claro que tem. Faz parte, paz, justiça, alegria. Todo mundo que vive em paz, se sente justo, alegre, tem tudo o que ele precisa. São as demais coisas que serão acrescentadas. Eu vou contar um rápido testemunho aqui para vocês. Há um tempo atrás, uma senhora veio de uma outra denominação e começou a congregar com a gente. Ela não curtia muito a minha cara, porque me achava menino demais. Me achava um pouco liberal, né? Porque a galera da igreja que eu pastorei, alguns têm tatuagem, né?
Às vezes no domingo a turma vai de bermuda, principalmente no verão, eu não me importo com isso. O importante é que eles vão receber Cristo ali, vão congregar como igreja, vão transmitir o amor para as pessoas. Né? Então, quando ela viu aquilo, ficou meio assim, mas o marido dela gostou muito, e ela, como que ela queria que o marido se convertesse e estivesse reunido numa igreja, ela veio junto. E aí, convidaram para o almoço, ela me convidou para o almoço, eu, minha família, minha esposa e minhas filhas, no domingo, e aí neste domingo ela me contou uma história, né, que ela tinha 8 anos de convertida, ela tinha o vírus do HIV, ela tinha AIDS, a doença já tinha sido manifestada, tinha chegado a quase um estado terminal, e aí ela queria saber por que Deus não a curava. E eu falei, mas me diga, me conta, por que você acha que Deus não quer te curar? Não, porque eu jejuo há 8 anos, todos os dias, e Deus ainda não me curou. Me fala, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Eu falei para ela, jejum. Eu estou jejuando errado? Eu falei, não, é o jejum mesmo. O jejum é errado você fazer para ter aquilo que você quer para a sua vida, porque você já tem a cura, você já tem a vida de Cristo, você já tem o reino de Deus em você, ele só precisa se manifestar. Aí ela, mas como assim? Eu falei, então eu tenho que parar de jejuar. Eu falei, por favor, para, você está querendo merecer algo que você tem de graça, entendeu? Você está querendo pagar o preço por algo que já foi pago. Você não merecia, mas Deus resolveu te presentear com saúde, você vai ter saúde, a sua cura já está liberada. Eu quero saber se você acredita nisso. Eu acredito, mas pastor, eu tive uma vida muito promíscua, né? Então isso é consequência da minha vida passada. Eu falei, Deus não lembra mais dos seus pecados e nem da consequência deles, isso está apagado, só você que está aceitando isso. Aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação, não é assim que as Escrituras dizem? Você crê nisso? Crê? Eu comecei a trabalhar a fé dela, comecei a usar Cristo, né, a palavra, para ativar a fé dela. Você precisa acreditar que Cristo já garantiu. Você, quando Cristo veio à Terra, Ele curou ou colocou doença? Curou. Então você acha que Deus tem prazer em colocar essa doença em você para te castigar por causa da sua vida que você teve no passado? É esse Deus que você acredita? É esse Deus que te apresentaram? Eu te apresento um Deus de amor que cura. Um Deus de amor que já liberou a cura, que liberou saúde através do Filho dele. Um Deus de amor que entregou o Filho dele para que a sua doença tivesse sido paga na cruz do Calvário. Você não devesse mais nada. Agora preciso que você acredite. Você acredita nisso? Aí ela, sim, eu acredito. Aí eu comecei a trabalhar, a produzir pensamento e sentimento nela, para que ela pudesse verdadeiramente, através da fé, estabelecer o milagre e a cura dela. Gente, para Deus, se é uma dor de cabeça, se é uma AIDS, não muda, entendeu? No nosso ver humano, no visível, a gente fala, poxa, curar uma dor de cabeça, orar para uma dor de cabeça é tranquilo. Agora, orar por uma cura de AIDS, meu Deus do céu. É assim que às vezes funciona a mente humana, né? Graças a Deus eu saí desse patamar, eu saí mesmo, né? Eu penso diferente hoje. Então, a gente continuou a conversa e eu falei, olha, fecha os teus olhos. Primeira coisa, vou te perguntar, você vai no médico de quanto em quanto tempo? Eu vou no médico todo mês, eu vou amanhã, todo mês eu preciso fazer um exame para ver o grau, né, de detectação do vírus e tal. Você vai no médico amanhã, para quê? Para fazer o exame, tá? Você pega o resultado daqui a quanto tempo? A 30 dias. Ótimo, beleza, fecha com seus olhos fechados, vamos lá. Primeiramente, eu quero saber se você já se vê curada em Cristo. Aí ela falou, se ele quiser me curar, eu falei, olha, ele quer te curar. Nós acabamos de falar aqui. Tira essa crença limitante da sua vida. Acredite que ele já liberou a cura para você. Você acredita nisso? Acredito. Beleza. Então você vai no médico amanhã. Você vai daqui 30 dias, você vai pegar o resultado. Ok. É doutora ou doutora? Doutora. Então é o seguinte, o que vai acontecer? Daqui a 30 dias, você vai chegar no consultório, quando você entrar na porta, a sua doutora vai gritar, fulana de tal, você recebeu um milagre. Seu exame é indetectável. Você foi curada. Você consegue enxergar, ver isso? Eu consigo. Você consegue, como você se vê a partir desse momento? Curada. Você já se sente curada? Sim, então eu gerei o pensamento e o sentimento. Né? No outro dia ela ia para o médico e agora eu queria gerar nela ações que consolidasse esse pensamento e esse sentimento nela nos próximos 30 dias até ela receber o resultado, para ela não fraquejar na fé. Falei, lembra que agora... Aí falei, você está se vendo curada? Beleza, ótimo, a gente vai fazer uma oração. Aí fiz uma oração de 15 segundos, agradecendo a Deus por Cristo e pela cura dela que Cristo trouxe. Simples, 15 segundinhos, né? Usei alguns textos
das Escrituras, consolidando isso. Aí o que aconteceu depois disso? Só isso, eu falei, só é o suficiente. Eu falei, só que agora, você não jejuava todos os dias? Então, dos próximos 30 dias você não vai jejuar mais, ok? Esquece jejum. Você vai acordar pela manhã e vai agradecer a Deus pela sua cura. E todos os dias você vai lembrar, você entrando na porta do consultório, e vai ver a doutora dizendo, fulana, você está curada, você recebeu um milagre. Ok? Você vai fazer isso todos os dias e vai sentir no seu corpo essa cura. Ela, ok, fechado. Fez o exame, 30 dias depois ela chega, aconteceu exatamente como ela tinha visto e sentido. E hoje ela continuou depois de um tempo fazendo o exame, deu indetectável, ela não tem nenhum vírus e não tem mais a doença, pelo o poder da fé. O reino ativo na vida dela. A fé foi ativada na medida em que ela ouviu a palavra de Deus Cristo e a obra dele manifestada. Ok? Isso o reino manifestou com saúde através da vida dela. Mas Toninho, você falou um pouco de fé, mas o que é a fé? Ok? Vamos dizer aqui, vamos colocar aqui, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, com base em 400 respostas nas redes sociais, né? E a pergunta foi, do seu ponto de vista e conhecimento, como você adquire a fé? Olha só como é que a gente está mal, até certo ponto mal, né? Vamos dizer assim, nesse entendimento. 50% das pessoas acreditam que a fé se adquire com os problemas. Ou seja, Deus permite que você passe por muitos problemas para que você tenha fé, ou que a sua fé seja acrescentada, né? Por exemplo, a minha esposa, ela foi ensinada na adolescência dela que quando ela orava pedindo fé para Deus, Deus dava problema para que ela pudesse ter fé. Né? Que ridículo isso, né? Mas ela aprendeu dessa forma, eu creio que muita gente também aprendeu. Então, hoje ela tem a mente, a consciência completamente diferente do que é fé, né? Então, mas 50% das pessoas acreditam como ela acreditava, como foi ensinado. Então, isso é fruto de ensino, né, mal colocado na vida de pessoas dentro das denominações, né? 41% das pessoas acreditam que o homem nasce com fé. Eu estou nesses 41%. O homem ele nasce com fé. Quando Adão nasce, ele já nasce crendo o que Deus disse para ele era verdade. Ele, de certa forma, ele negou isso depois, né? Decidindo com o livre-arbítrio dele, porque a nossa fé ela está submetida ao nosso livre-arbítrio. Você decide, ou você decide crer ou decide não crer, ok? Mas o homem já nasce com fé, ele já vê as coisas através da fé. E 9% acreditam que a fé é um presente de Deus, ou seja, não, Deus ele deu a fé para uma pessoa, por isso que ela ora, as pessoas são curadas, é por isso que acontecem os milagres, porque ele recebeu esse dom de Deus, acreditando, como diz lá em Efésios, dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, acreditando que o dom de Deus é a fé. Na verdade, o dom de Deus ali está falando sobre a graça e não da fé. Então, 9% das pessoas acreditam que a fé é um dom, um presente, né? Eu não acredito nisso. Então, a gente tem aí menos da metade que acreditam no verdadeiro sentido da fé, que o homem nasce com fé, ok? Vamos lá. Esse era o estado de origem do homem. O homem já nasceu com fé, porque a fé é um atributo humano e é manifestado de acordo com o livre-arbítrio, como eu disse aqui. Assim que o homem decidiu deixar de acreditar na palavra de Deus, né, de uma forma absoluta para ele, ele perdeu a plenitude de Deus na vida dele. E qual é o nome disso, gente? Idolatria. Quando a sua fé em Deus não está ativa, é porque você deve estar dando crédito para algo além de Deus. O nome disso é idolatria. Nossa, você está jogando pesado, Toninho? Não estou jogando pesado, eu estou ensinando você algo que pode mudar de uma vez por toda a sua vida. Então, o estado original do homem é que ele nasceu com fé, cheio, não só nasceu, mas cheio de fé. Ok? O que é a fé segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? A certeza das coisas que se espera, você espera acontecer, mas você tem convicção mesmo não vendo, ok? De forma simples. Agora, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que nele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Beleza? Vamos embora para o sentido original disso daí, gente. Então eu preciso trazer o sentido original porque esse texto traduzido pelo João Ferreira de Almeida e por alguns outros aí tirou completamente o sentido da primeira frase desse versículo 6 aqui de Hebreus 11. Eu coloquei algumas palavras aqui, na medida em que a gente for fazer a junção delas, você vai ter um entendimento melhor e vai se aplicar melhor no que nós acreditamos, no que eu acredito hoje que é fé, que estou repassando para você, ok? De fato, sem fé. Fé no hebraico é emuná, já falei sobre isso aqui, né? Emuná está ligado à fé e também à fidelidade. De fato, sem fé é impossível agradar. Essa palavra aqui não rola, ok? Essa palavra aqui, agradar, que foi traduzida como agradar, ela vem de raiá, da raiz raiá, de existir, de ser, né? E aqui ela vem como reié, que é da raiz de raiá, de ser, ter. Aqui ela é possuir. Então, foi traduzida como agradar, né? No grego ela dá o mesmo sentido de adorar, mas aqui na tradução correta, no sentido hebraico, disse o seguinte, que esse agradar é possuir. Não só possuir, porque tem uma segunda palavra aí, que é pitsui, que é compensação. Então a palavra agradar, que foi colocada aqui, na realidade são duas palavras diferentes, que é possuir e compensação, ok? E aí muda todo o sentido do que é a fé que agrada a Deus, ok? E dá mais sentido para a continuidade do texto, ó. De fato, sem fé é impossível possuir a compensação, uma compensação de Deus, ter algo de Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, que gosta de presentear aqueles que o buscam, ok? Então tem muito mais sentido, sem fé é impossível você possuir algo, você ter algo, você não vai receber a compensação da sua fé, entendeu? Então tipo assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, entendeu? Fala de algo que precisa crescer, na medida que cresce vai gerando os frutos dela. Entendeu? Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, passa daqui para lá, entendeu? Vai ser conforme aquilo que você diz, conforme você acredita. Então, é necessário que você, quando se aproxima de Deus, creia exatamente que Ele existe e que Ele está pronto para fazer através de você, através da vida dele, o eu sou que mora em você, trazer à existência aquilo que você está buscando, né? Então, se você não tiver fé, é impossível você ter esse resultado. Daquilo que você está tanto buscando na sua vida. Então vamos trazer esse entendimento correto. Essa primeira frase no hebraico é Eveli imuná ish lo ié pitsui. De fato, né, sem fé, Eveli imuná, a fé, ish, o homem, né? Aqui fala ainda o homem, terá, né? O homem não vai ter, na realidade, né? Se eu fosse traduzir ao pé da letra aqui, daria, eu coloquei no sentido mais fácil de entender, mas seria assim, sem fé, o homem, né, não possui a compensação. O homem não recebe de Deus, ele não vai ter, ok? Ele não vai ter. Então, assim, esse sentido de agradar aí, foi mais uma coisinha colocada, principalmente porque a galera usa muito a respeito disso aí para pedir oferta para outras pessoas aí dentro da igreja. Então, muito cuidado, estamos trazendo aqui o contexto para você entender e viver verdadeiramente a fé, ok? Tem muita gente que não está dentro de igreja, congregando em igreja nenhuma, estão usando isso para obter de Deus, manifestar o reino de Deus através da vida dele, porque o reino de Deus não está condicionado às nossas congregações e denominações, mas sim a fé em Cristo Jesus, ok? Trazendo esse entendimento, um texto que é muito usado para falar sobre fé, você precisava entender e saber disso aqui. Agora, como produzir essa fé, né? Como eu vou produzir essa fé? Romanos 10, 17, nós já falamos na aula passada, vamos falar de novo. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Vamos embora trazer novamente aqui o texto original para você, dentro da língua hebraica, para que a gente possa entender
o sentido do original, da intenção do texto, de como manifestar essa fé nas nossas vidas, né? Vamos para o texto original direto, né? Assim sendo, a fé, emuná, se manifesta quando você se cala, de cara, é assim, quando você se cala, quando o seu lado eu e o eu sou passa a habitar na sua vida, né? Através de Cristo Jesus. Assim sendo, a fé, emuná, se manifesta quando você se cala, e Hashemuá. O que é Hashemuá no hebraico? É o mesmo que ouve com atenção, não só ouve, mas entende, não só entende, mas obedece. Essa palavrinha aqui, ela vem composta de ouvir com atenção, entender e obedecer. Ok? Assim sendo, a fé se manifesta quando você se cala e ouve com atenção, entende e obedece. E esse obedecer aqui é no sentido de ter uma verdade absoluta. É algo que você não vai mudar. É aquilo que Adão tinha lá no Éden. Aí vem a segunda palavrinha no hebraico aqui, que dá para a gente um outro sentido, que é verá shemuá, né? Que é como uma boa notícia ao seu favor. Como uma boa notícia ao seu favor. Verá shemuá. Ok? Vamos embora ver como é que já ficou aqui, ó. Assim sendo, a fé se manifesta quando você se cala e ouve com atenção, entende e obedece no sentido de verdade absoluta, como uma boa notícia ao seu favor. Graça, evangelho. E vem a terceira palavra, dei. Vem da raiz de davá e adá, né? Que é confessar a palavra criadora. Ok? Então, confessa a palavra. E aí, no original tem a vírgulazinha e tem Machia, o Messias. Machia, o Messias. Gente, olha só que diferença. Aí você pega um texto aqui resumido. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Aí todo mundo acha que a palavra de Cristo é a Bíblia, logo então a fé não vai estar ativa. E o texto no original, ele nos traz uma riqueza, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de orar, a sua forma de pensar, e você vai começar a ter coisas na sua vida, e manifestar coisas na sua vida que ainda não manifestou, do reino de Deus, ok? O reino vem através da fé. A fé, você precisa da fé para a manifestação do reino. E para ter fé você precisa da palavra. Então o entendimento que a palavra é Cristo, nós aprendemos sobre isso, né? Agora é o seguinte, então como que a fé vem, ela se manifesta, né? Para nossas vidas ela não vem, ela se manifesta, porque ela já está em nós. Assim sendo, a fé se manifesta quando você se cala e ouve com atenção, entende e obedece como uma boa notícia ao seu favor e confessa a palavra do Messias. Confessar Cristo na sua vida. Confessar o quê? Que Ele é tudo, que Ele é o Filho de Deus. Confessar a obra dele, redentora. Confessar a justiça que ele fez por você, a santificação. Confessar a saúde dele, né? Então, Romanos 8,32, Paulo declara isso, que nós já temos tudo isso. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu gostava muito de cantar a música do meu irmão, Kleber Lucas, o melhor de Deus ainda está por vir. Com esse entendimento eu parei de cantar, porque o melhor de Deus já veio a Cristo. Não poupou o melhor dele para nossas vidas. Então ele entregou o nosso favor e agora nós temos de graça todas as outras coisas. Nós temos o reino e a justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas de forma gratuita. Eu só preciso agora botar a minha fé em ação. Então eu tenho que calar a minha razão, o meu visível, ouvir com atenção sobre o que Cristo fez para a minha vida, entender isso, obedecer isso como princípio, como regra, entender a boa notícia como a melhor notícia da minha vida a meu favor e confessar isso que Cristo fez por mim, que é a palavra, para obter aquilo que eu preciso, ok? Então, qual é a condição do exercício? Primeiro, a nossa fé não está condicionada à oração de homens, nem jejum, nem propósito, nem campanha. Não está condicionada a nada disso, ok? A nossa fé não pode estar condicionada a não ser a Cristo Jesus como o Filho de Deus. Lembra da revelação de Pedro? Então, é através daquela revelação ali que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós temos a chave do reino dos céus, ok? É com esse tipo de fé. Então, a manifestação da sua fé, ela está completamente condicionada na sua crença em Jesus Cristo pela palavra de Deus. Somente nisso. E nós precisamos da fé para reinar em vida, como Paulo escreveu em Romanos,
E para viver o reino de Deus, gente, nós precisamos da fé. Se não for pela fé, não vai adiantar, ok? O justo vai viver por fé e não por milagres. A maioria das pessoas que estão hoje dentro das denominações são evangélicas, protestantes, cristãs, vamos dizer assim. A maioria busca viver por milagres. Não, vamos embora viver por fé. Se a gente vive por fé, não precisa de milagre. Quando a gente declara que a gente precisa de milagre, a gente está declarando a escassez. Vamos declarar a abundância de Deus na nossa vida, a justiça, né? A vida abundante. Então é o seguinte, o crente ele não vive por fé, o crente ele vive por fé, ele não vive por milagres, ele chama a existência e tem para a vida dele, ok? Então vamos falar de fé original, porque a fé original fala do estado justo do homem, porque o justo vai viver pela fé. Começando por Abacuque 2,4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Condição pecado, condição de justiça, agora em Cristo Jesus. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, não é pela lei, é pela fé, e a fé gera a graça, e a graça manifesta o reino. Hebreus 10,38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Se ele recuar, ele não vai ter aquilo que ele precisa colocar a fé em ação, crendo na justiça de Deus. Emuná, fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, honestidade. É a palavra hebraica para fé, falamos isso no módulo 2, na aula 1, fé e fidelidade. Se você quiser voltar lá e conferir, tem mais informações. Nós estamos ligando um ponto no outro. Lembra que eu falei? A gente precisava entender lá para a gente entender aqui agora, está conseguindo ligar um ponto no outro? Está sendo, eu creio que de forma muito legal para você estar entendendo cada vez mais como viver pela graça. Né, esse tempo maravilhoso que Deus estabeleceu para nossas vidas. O justo e a fé na prática. O homem foi criado com fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Então, o homem precisa novamente renascer da fé. É por isso que vem a metanoia e a metamorfose. Ok? Na prática, gente, isso agora é imaginação e pensamento. Ok? Por quê? Vamos lá. Olha só, o homem precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito. Ok? Você passa pela água, mas poxa, mas um banho, né? Então, você imagina que você está realmente tendo uma metanoia ali no momento em que você vai para aquela água e passa por aquele batismo. Ok? Então, é uma imaginação, é um pensamento, né? E aí, quando ele sai dali, ele precisa sentir que ele já tem essa mudança, começa o processo de metamorfose e age como nova criatura, como se já tivesse. Estou colocando aqui o papel da conversão, mas isso pode ser usado na prática do seu dia a dia, naquilo que você busca. Então, quando você vai chegar a Deus, né, para pedir alguma coisa, como é que você vai? Você vai, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor fala, poxa, mas já tive misericórdia, veio o meu Filho de Deus. Senhor, manifesta a sua graça, está aí, ó. Você precisa só crer para que ela se manifeste na sua vida, né? Então vamos voltar para Hebreus 11,6, no texto do sentido original. De fato, sem fé é impossível possuir a compensação de Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? Lembra do testemunho que eu dei da irmã, do exercício que eu trabalhei a respeito da fé? Ela imaginou, ela pensou, ela sentiu e agiu durante 30 dias como se já estivesse curada, e ela foi curada. Gente, um exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Ela viu Jesus, né? Ela teve a ação de ir até Jesus, ela agiu, a Jesus falou assim, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela pensou nesse momento. Quando ele passar aqui, eu vou tocar. Ela pensou, ela imaginou, né? Então, quando ela disse isso, se eu tocar, eu vou ser curada, ela já estava sentindo a cura e ela agiu para que isso acontecesse. De forma simples, comece a aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, na fé, e olha o que vai acontecer. E olha, Deus ele respeita o nível de fé de cada um, sempre fala a respeito disso, né? Nesse episódio da mulher do fluxo de sangue, primeiramente chega lá, o cara, um escritor, não lembro qual é o escritor, se foi Marcos ou se foi Lucas que disse, que fala que foi o centurião, né, que foi pedir para o servo dele. Outro diz que foi um servo que foi pedir para o servo do centurião a pedido do centurião. Mas resumindo, ou seja, a pessoa chega e fala para Jesus, olha, meu servo está doente em casa e basta o senhor lançar uma palavra, não sou digno que o senhor vá na minha casa.
Basta lançar uma palavra que ele será curado. O que ele colocou? Ele colocou fé. Ele viu o cara curado com a palavra lançada de Jesus. Entendeu? Uma fé pelo o servo dele. Aí Jesus fala, poxa, você tem fé, hein? Beleza, é isso, você fez da forma correta. Então, conforme o que você diz, conforme o que você acreditou, conforme o que você agiu, o que você sentiu, o que você pensou e imaginou, assim seja feito, o teu servo já está curado. Ok? Um nível de fé. Aí depois vem a mulher do fluxo de sangue. Né? Não, aí aparece o outro pedindo cura para a filha dele que estava quase morrendo. Né? E aí Jesus vai, acho que se não me engano era Jairo, né? Jairo. E aí pede cura para a filha dele. E aí quando pede cura, ele pede para Jesus na casa orar pela filha, nível de fé. O outro pediu para lançar uma palavra que seria curado. Aí Jesus respeitou a fé, não, tudo bem, vou lá na sua casa orar pela sua filha. Ele orou, a filha já estava morta e ressuscitou. No meio desse caminho, o que aconteceu? Aí esse episódio da mulher do fluxo de sangue. Então são 3 níveis de fé diferentes, né? Mas todos eles alcançaram aquilo que eles buscavam através do exercício da prática na fé. Imaginação, pensamento, sentindo e agindo como se já tivesse recebido. Beleza? Vamos lá. A fé ela pode te levar muito além. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Toninho, então tem mais coisas que eu preciso aprender sobre fé ainda? Sim. Na próxima aula, 6ª aula, nós vamos falar sobre fé e gratidão, que eu tenho certeza que vai gerar aquele fechamento especial para você nesse tempo e viver completamente pela graça. Até a próxima aula.